Oi, turma! Tá começando mais uma edição de O Gol no Mercado. Hoje eu tô no lugar do meu querido amigo Eduardo Massa, porque fui convidado para falar especificamente de Conmebol Libertadores, fevereiro chegando e, claro, ela chega junto, reunindo os grandes times da América do Sul. Então, papo reto, vamos começar falando dos times do Brasil e dos reforços que foram contratados para essa Conmebol Libertadores. Começar falando do Bahia, o Bahia do Rogério Ceni, que trouxe o Santiago Mingo, um zagueiro que custou 7 milhões e 600 mil euros, estava no Defensa e Justiça, mas já defendeu inclusive o Boca, tem uma grande experiência internacional, apesar da juventude, um ótimo reforço trazido aí pelo Grupo City, que também monitorou bem a situação do William José, o atacante que vem do Spartak Moscou, sem custo, depois de uma longa temporada jogando no futebol espanhol, antes de sair da Rússia, onde ele sempre ficou marcado aí pela regularidade, né? Muitos gols, boas atuações, um centroavante bem localizado aí pelo Bahia, um bom nome trazido. Também chegaram o Eric Pulga, ponta de 3 milhões de euros, que veio lá do Ceará, também um bom movimento de mercado do Bahia, que trouxe ainda, valorizando aí nessa ligação do Rogério Ceni com o São Paulo, Rodrigo Nestor, um jogador de meio de campo com bastante versatilidade, custou 1,5 milhão de euros, e também o Michel Araújo, ou Araújo, como você preferir, o uruguaio que estava também no São Paulo, mas já passou pelo Fluminense, já está há algum tempo jogando no Brasil. Mas, para mim, de todo o pacote de contratações do Bahia, a que mais agradou foi o Eric. O Eric é um jogador de meio de campo, mais de marcação, mas que também sabe sair jogando, sabe meter gols. Com a queda do Furacão para a segunda divisão, o Bahia foi lá e trouxe o Eric por 4,5 milhões de euros. Um grande nome para reforçar. O Bahia, que teve a maior venda da sua história, vendeu o Biel por 6 milhões de euros para o Sporting de Lisboa. Perdeu também o Tassiano, que foi para o Santos, por 4,5 milhões de euros. E ainda emprestou o Rafael Ratão lá para o Cerezo Osaka do Japão. Agora a gente fala do Botafogo. O mercado do Botafogo preocupa, afinal de contas foram embora os caras da conquista da Conmebol Libertadores. O Almada foi para o Lyon por 6 milhões de euros. Tivemos as perdas sem custos do Eduardo, que foi para o Cruzeiro. Tietê se mandou para o Vasco. O artilheiro da última Libertadores, o Júnior Santos, acabou seguindo para o Atlético Mineiro. O Carlos Alberto, que não teve assim tanta importância no cenário, também foi negociado. Foi para o Sport por 2,5 milhões de euros, mas duas saídas marcaram muito o torcedor do Botafogo. Uma, a do Tiquinho Soares, por tudo que ele já tinha representado em 2023, em 2024 um pouco menos, mas ainda assim um cara importante no setor ofensivo do Botafogo, mas a pior perda de todas, claro, foi a do Luiz Henrique, que por 33 milhões de euros trocou o Botafogo pelo Zenit da Rússia. Botafogo trouxe o Arthur e logo para dar para ele a camisa 7, que era do Luiz Henrique. O Arthur custou 10 milhões de euros, veio do Zenit da Rússia, e ganhar a camisa 7 com toda a sua mística, toda a sua história, e para substituir o Luiz Henrique, que foi o cara da Libertadores, o rei da América, não sei se foi uma reposição à altura. Botafogo, que também teve a saída do Gatito, que foi para o Cerro Porteño, trouxe o Léo Link, bom goleiro do Atlético Paranaense, para fazer essa reposição. E ainda chegaram David Ricardo, zagueiro do Ceará, por 1,7 milhão de euros, e também o Juan Cruz, cujo valor da transferência não foi divulgado. Ele vem do Ludogorets, da Bulgária. No meio do ano, o Botafogo vai ter também a chegada do Wendel, meio-campista que o Flamengo tentou trazer durante muito tempo, mas que o Botafogo consegue a partir do meio do ano, 20 milhões de euros, e ainda fica aí em definição se o Lucas Halter fica ou não para a sequência do campeonato. Já já a gente fala do Corinthians. Assim como para o Bahia, a Libertadores também vai começar mais cedo para o Corinthians. Contratações? Para esse ano, não. As contas do ano passado já foram suficientemente altas, né, com destaque para a chegada do Memphis Depay, que tem sido uma referência importante para o Corinthians, mas em 2025 mesmo não chegou a ninguém. Mesmo assim, o time montado pelo Ramon Dias faz um grande campeonato paulista, vem numa sequência de ótimos resultados, já está com a classificação
praticamente alinhada já para as quartas de final do Paulistão. Então, é sinal de que realmente o Corinthians poderia ter reforços, claro, mas o que tem lá hoje é suficiente para conseguir um bom desempenho. Para um Corinthians que perdeu o Fagner, lateral direito que seguiu emprestado ao Cruzeiro, e também perdeu o Pedro Henrique, que não era assim uma figura tão importante no grupo, o ponta que foi para o Ceará. Bora falar do mercado do Flamengo. Flamengo que emprestou Carlos Alcaraz para o Everton, jogador que até hoje é a contratação mais cara da história do clube, mas não se encaixava com o estilo de jogo do Filipe Luiz, e o Filipe entendeu que o mais indicado seria liberá-lo para tentar jogar num outro lugar. Também saíram, claro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que foi para o Cruzeiro, uma saída muito sentida pelo torcedor. Davi Luiz queria ficar, não teve o contrato renovado, vai reforçar o Fortaleza. Também saiu o Fabrício Bruno, um zagueiro importante, um zagueiro de seleção, 7 milhões de euros para o Cruzeiro, e também o Carlinhos, um atacante que tinha se destacado ano passado pelo Nova Iguaçu. O Flamengo trouxe para compor elenco, mas mesmo dando oportunidades para ele nesse Carioca de 2025, entendeu que ele estaria melhor numa outra equipe e por isso ele foi para o Vitória. E quem que o Flamengo trouxe até agora? Trouxe o Juninho, atacante que veio do Karabag, do Azerbaijão, por 5 milhões de euros. Um jogador que já vinha sendo monitorado já há algum tempo pelo Flamengo. Nesse começo ainda está se familiarizando com o retorno ao futebol brasileiro, mas o grande nome, claro, que o Flamengo trouxe foi o Danilo. Lateral direito, também zagueiro, né, em tempos recentes, pode até ser volante. Um jogador de seleção brasileira, conhece Libertadores, já ganhou uma lá quando era moleque, junto com o Alexandro, que agora é seu companheiro de novo no Flamengo, quando eles ainda estavam naquele Santos do Neymar. É uma excelente contratação, ele não vinha sendo utilizado pelo técnico da Juventus, o ítalo-brasileiro Thiago Motta, e no Flamengo vai oferecer uma série de opções para o Filipe Luiz montar a sua retaguarda. Acho que ainda falta buscar mais um bom zagueiro para ter peças de reposição e também ficar de olho no mercado, porque a saída do Wesley é cada vez mais iminente, está jogando muita bola, deve chegar à seleção brasileira com o Dorival Júnior e com isso vai ser cada vez mais alvo de propostas do exterior, como já tinha sido pela Atalanta, mas que na última hora acabou não saindo o negócio. E ainda sobre o Flamengo, fica a expectativa para saber se o negócio envolvendo o volante Jorginho, que está no Arsenal da Inglaterra, vai ser mesmo concretizado. Havia uma diferença ali de valores, mas como ele chega ao fim do contrato no meio do ano, pode ser que o negócio efetivamente saia do papel. No Fortaleza, a nova casa de Davi Luiz, que chegou sem custos ao clube cearense, também chegaram Dylan Borrero, ponta colombiano que estava no New England Revolution dos Estados Unidos, ele chega sem custo. O Fortaleza também viabilizou as chegadas do Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense, agrega muita experiência para o grupo. O Breno, goleiro, veio sem custos também do Grêmio. E em termos de Libertadores foi badalada, especialmente fora do Brasil, a contratação do Paulo Fernandes, meio-campista que estava no Boca Juniors, chegou, né, ao Fortaleza já em fim de contrato e pode dar liga, viu? Pode ser um nome muito interessante na armação do Leão, do PC, que trouxe também Gaston Ávila, zagueiro que veio emprestado pelo Ajax. Dos jogadores que partiram, né, o goleiro Santos voltou para sua velha casa, o Atlético Paranaense. Imanol Machuca, o pontinha argentino, foi para o campeão argentino Vélez, emprestado. E a venda mais pesada, né, do Fortaleza foi a venda do Hércules, volante, 4 milhões e meio de euros, ele foi para o Fluminense. E o Inter, hein? Inter que não esteve na última Libertadores, depois de fazer uma grande campanha em 2023, está de volta e com muitas caras novas. O Vitinho, ponta que estava no Red Bull Bragantino, mas pertence ao Dinamo Kiev, chega emprestado. Também um jogador que eu acho bem interessante, o Inter foi buscar, o volante Ronaldo, que foi campeão da Libertadores em 2019 com o Flamengo, fez uma partidinha lá contra o San José de Oruro, ele chega sem custos vindo do Juventude. O Inter conseguiu também a manutenção do Bernabéu
pagou 5 milhões de euros para o Celtic para ter em definitivo o bom lateral. Trouxe do Racing da Argentina por empréstimo o ponta esquerda Carboneiro, colombiano, campeão da última Sul-Americana. Do Atlético Paranaense chegou o Kaique Rocha, zagueiro de muita estatura, né? Um nome interessante. E para a lateral esquerda, a opção que chega é o Ramon, que foi revelado pelo Flamengo, estava jogando no Cuiabá e pertence ao Olympiacos da Grécia. Inter também se desfez de algumas peças, teve a saída do Alário, né, que foi para o Estudiantes de La Plata, teve a saída também do René para o Fluminense, o Rômulo, volante, foi para o México, uma boa venda, 5 milhões de dólares. Também saíram Gabriel Carvalho, a maior venda do Inter na janela, 15 milhões de euros para o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita, e o meia Johan foi emprestado para o Sport. Ainda sobre o Inter, resta saber se o Alan Patrick e o Vitão, que são duas das principais peças desse elenco, vão continuar, afinal de contas, os dois vêm sendo alvo de propostas, de muita especulação, mas para o sucesso do Inter, os dois têm que ficar. Falar agora do Palmeiras, que nesta década ganhou 2 seguidas, Libertadores de 20 e 21, chega com Paulinho sendo a sua principal contratação, custou 18 milhões de euros, veio do Atlético Mineiro, veio lesionado, ainda há muita expectativa para saber quando o Paulinho vai poder jogar, mas ele informa um baita reforço. Inclusive em se tratando de Libertadores, que é uma competição em que ele vem fazendo muitos gols e vem tendo atuações ótimas, com uma regularidade impressionante. Também chegaram Emiliano Martínez, volante por 7 milhões de euros, veio do Midtjylland, da Dinamarca, e também Facundo Torres, ponta uruguaio, custou 11 milhões e meio de euros, chegando do Orlando City. E nas saídas, o Palmeiras fez um caixa bonito com a venda do Vitor Reis, 37 milhões de euros para o Manchester City. Zé Rafael também foi embora para o Santos, 15 milhões de reais, uma marca registrada do meio-campo do Palmeiras nessa era vitoriosa com Abel Ferreira. Tivemos também as saídas do Gabriel Menino e do Patrick Silva, os dois foram envolvidos no negócio do Paulinho. E o Dudu, que já estava com a saída praticamente selada, um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, foi embora pro Cruzeiro. E ainda resta a assinatura definitiva para a gente saber onde o Rony vai jogar. Ele estava com tudo certo para ir para a Arábia Saudita, na última hora o negócio deu para trás ali por questões burocráticas. Ele foi procurado pelo Fluminense, pelo Santos. Vamos ver se o Palmeiras vai aproveitá-lo ou se ele ainda sai nesta janela. Hora do tricolor paulista, aqui nesse Gol no Mercado, especial Libertadores. O São Paulo, do técnico Luiz Subeldia, fez uma grande aposta para poder contar com o Oscar. Muito embora ele tenha diminuído o salário de uma maneira bem significativa, né? Tenha chegado sem custos do Shanghai Port, lá da China, para mantê-lo. Por mais que o salário tenha enxugado um pouco, ainda é um baita salário. Por isso o São Paulo teve que abrir mão de alguns jogadores, ficou com o elenco um pouco mais enxuto. Mas fez também boas contratações. Além do Oscar, Cedric Soares, lateral, que tinha jogado por último no Arsenal, chega já acima dos 30, mas com muita bagagem internacional. O Wendel, lateral esquerdo, que estava no Porto, era alvo de outras equipes também, mas o coração são paulino pesou muito para essa negociação sair. Ele chega do Porto, sem custos, para uma posição em que o São Paulo já tinha trazido por empréstimo do River Plate o Enzo Dias, um lateral que também é uma opção importante para aquela posição, que ficou sem o Wellington, que acabou se transferindo para o Southampton ao final do seu contrato. Além do Wellington, saíram do São Paulo João Moreira, emprestado para o Porto, lateral direito. William Gomes, pontinha, bom de bola, 9 milhões de euros, foi para o Porto, uma negociação que foi muito contestada pela torcida, que entendia que ele podia sair por um valor mais alto. Também foram embora o Galopo, emprestado ao River Plate, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, os dois seguiram para o Bahia de Rogério Ceni. Estas as contratações, as movimentações dos times brasileiros que jogam a Conmebol Libertadores 2025, e fique ligado porque na sequência os times dos outros países também vão passar aqui pelo Gol no Mercado.